Buenas a todos, eu sou o Guilherme Kublinski e essa é a primeira aula de AutoCAD. Clicando em Start Mode, Start Drawing, vamos alterar a unidade de medida. Para alterar, digitando o comando Units e dando Enter. Vamos perceber aqui que temos o tipo decimal, podemos ter o outro tipo. A precisão, quantas casinhas depois da vírgula. Vou colocar aqui só duas para fazer um teste. Podemos alterar aqui de milímetros, por exemplo, para metros, dando OK. Perceberam que quando eu digitei o comando Units, apareceu logo no meu cursor do mouse? Units, olha lá, ó. Só apenas o N já aparece então o comando. Vou apagar aqui a barra de espaço. Aqui embaixo temos essa pauta. Percebam aqui, ó. Clicando nela, temos algumas opções. Veja que essas opções aqui que estão ativas são justamente esses quadradinhos que temos aqui embaixo. Olha só. Uma delas aqui é o grid, perceberam? Esse grid aqui está sendo mostrado aqui, não é? Para essas linhas. Voltando então na pauta, perceba que tem algumas coisas, algumas desabilitadas, não é? Como espessura de linha e esse Dynamic Input. Vou clicar aqui no Dynamic Input, aparece esse recurso. Com o Dynamic Input ativo, toda vez então que eu desabilito o Dynamic Input e digito o comando UN, percebam que agora ele aparece aqui embaixo. Então o AutoCAD já começa com o Dynamic Input ativado. Quando eu aciono o comando Line e dou um clique na tela, eu posso indicar o sentido. Veja que você está vendo algumas coordenadas, ângulos, não é? Alguns ângulos expostos. Vou aqui indicar qualquer sentido e vou digitar o valor de 1 metro. 1 e dou um Enter. Se você bate um ESC lá no teu teclado, veja que você para de fazer a linha e ela ficou bem pequenininha. Com o scroll do mouse, estou indo bem para frente, ó. E eu achei ela. A gente começa o desenho em metros, né, com uma certa distância. Se você reproduzir o comando Line, lá em cima, então temos o comando Line, você também pode ativar com a tecla L, dando um Enter. Perceba que aparece então a linha aqui ativa. Dando um clique, começou a indicar o sentido, não aparecem então essas guias. Se você desabilita o Dynamic Input, veja que essas guias, essas referências somem na tua tela. Acho legal deixar ativo então o Dynamic Input como referência. Se você quer ir no sentido 0 grau, olha lá, ó. Fica um pouco mais complicado se você não tem alguns recursos aqui embaixo ativos. Veja que aqui você tem o modo ortogonal e aqui do lado você tem o modo polar. Eu vou ativar, no primeiro momento, o modo ortogonal. E perceba que eu mexo o mouse, ele vai para sentido 0, sentido 90. Se você quer reproduzir um quadrado, por exemplo, de 10 por 10, né? 10, Enter, digitei 10, Enter. Indico aqui para baixo o ângulo de 90 graus, aqui, ó, em relação àquela posição. Digito mais 10, Enter. Venho para cá, 10, Enter. E ao invés de você finalizar digitando 10, veja que você consegue encontrar uma referência aqui, que é uma endpoint. Até apareceu aqui para a gente, não é? Endpoint. Esse recurso está ativo da endpoint, porque aqui embaixo temos o famoso snap. Perceberam ali, ó? Snap cursor. Você tem como ativar, então, alguns recursos, como endpoint, midpoint. Essa flechinha, logo aqui do lado, mostra, então, quais são os recursos ativos. Endpoint, center, intersection, extension. Esse stencil também pode ser bem importante quando você faz referência a alguns pontos.
Já vou mostrar esse recurso. Bom, está ativo então o endpoint. Se você desabilita, perceba que eu volto a clicar na flechinha para reduzir esse comando, eu não consigo encontrar aquela endpoint. Volto lá e vou ativar a endpoint. Reduzo e assim eu consigo encontrá-la. É claro que também poderia encontrar, por exemplo, uma midpoint, que aqui não consigo passar o mouse e achar o meio dessa linha. Vou lá na flechinha e ativo então a midpoint. E volto. Perceberam a ideia? Lá. Se eu dou um ESC, então, eu paro de fazer a linha. Outra coisa muito importante. Se eu seleciono um segmento de linha, eu consigo identificar aqui alguns grips. Esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui agora. Ó. Se você passa o mouse nesse quadradinho, ele não fica vermelhinho. Se você tem o Dynamic Input ativo, que é esse aqui embaixo, né? Você consegue, então, verificar algumas distâncias e ângulos, não é? Ó, ele mostrou o ângulo, que aqui é 45 graus, e ali uma distância de 7,07. Se você dá um clique, então, nesse quadradinho que ficou vermelhinho, você consegue deslocar essa linha para um outro ponto. Olha só. Perceberam? Vou colocar aqui em qualquer lugar. Se você clica no meio, você desloca essa linha. Perceberam que se eu só estou deslocando para sentidos como 0, 270, olha lá, 0 grau, 90 graus, 180, 270. Perceba então que para esse sentido direito, seria um sentido leste, você está indo então para 0 grau, e para cima, norte, seria 90 graus. Olha lá, 180 graus, 270, aqui seria 0 ou 360 numa volta completa. Beleza, então vou dar um outro clique para finalizar. Então perceba que eu sempre dou um clique, solto o mouse, depois de um outro clique, solto o mouse. Você já está utilizando o comando mover. Logo aqui em cima, você tem alguns comandos como line, polyline, depois a gente vai ver o que é uma polyline, circle, arco. E aqui do lado você tem alguns modificadores. Perceba esses modificadores aqui. E o principal seria aqui, então, o mover. Se eu aciono o move, eu posso selecionar, ele está pedindo para selecionar o objeto. Selecionei esse objeto, aparece aqui embaixo, né? Aquela opção de selecionar os objetos. Selecionei esse objeto, eu posso dar um Enter para confirmar. Dei um Enter no teclado, confirmei, e agora está pedindo qual é o ponto base, qual é o ponto de referência para o começo do mover. Se eu clico neste pontinho, essa endpoint, clico e solto o mouse, né? Veja que eu começo a deslocar essa linha a partir daquele ponto. E se eu passo o mouse aqui nessa endpoint aqui em cima, percebam? E dou um clique nessa endpoint, ele desloca até aquele ponto. Perceberam que a minha linha começou a ficar meio, né, maluquinha, assim, né? Subindo e descendo. É esse comando ortogonal que, a princípio, estava indicando sentidos, para cima e para baixo, para o lado direito e esquerdo. Mas como eu cliquei lá no ponto final endpoint, a linha terminou, né, de ser deslocada. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, é um reconhecimento da interface também, né? E alguns recursos. E bem importante, então, foi os grips, não é? Quando você seleciona uma linha, bom, é importante. Acabei de selecionar essa linha, mas percebo que eu estava sem nenhum comando ativo. Quando eu bato o ESC, né? Bati o ESC aqui várias vezes do teclado, eu saio de qualquer comando. Então, é importante você utilizar esse recurso do ESC, não é? E lembrando, se você ativa um comando, como, por exemplo, o mover, na linha de comando, sem clicar aqui em cima, não é? Aquela hora eu cliquei aqui em cima, no mover. Mas se eu aciono o M de mover, olha lá, ó, já aparece então o comando move. Você pode dar um clique em move ou apenas acionar o M, né, no teclado e dar um enter. Perceba que você acionou o comando move e lá embaixo começou uma guia para você. Sempre importante que você leia aqui embaixo essa barra de comandos. Tudo bem? Como ele pediu para selecionar o objeto, por exemplo, vou selecionar este.
Selecionei esse, posso selecionar mais que um, né? Lá. Selecionei este outro objeto e dou um Enter. Eu posso mover esse objeto para um outro ponto. Lembrando então do ponto de referência? Agora eu vou ativar aqui, vou clicar no ponto o ponto midpoint. Cliquei aqui na midpoint e vou deslocar, por exemplo, até esta endpoint, dando um segundo clique, finalizando o comando. Eu quero voltar a selecionar essas linhas. Eu quero selecionar essas duas e também essa outra terceira aqui. Existe um modo de seleção bem importante. Vou dar um ESC para sair de qualquer comando. E vejam que eu vou clicar, solto o mouse, mexo o mouse. Se eu vou para o lado direito, aparece um retângulo, né? Um modo de retângulo azulzinho. E percebam que se eu dou o segundo clique aqui embaixo, eu vou selecionar então essas três linhas. Percebam que todas essas três linhas estavam totalmente dentro do retângulo azul. Olha lá, ó. Dei um clique para cá, não é verdade? As outras linhas estavam saindo desse retângulo. Vou bater um ESC. Se eu bato mais um ESC, percebam que eu saio então dessas seleções. Se eu vou da direita para a esquerda, todas as linhas que tocam esse retângulo agora verde serão selecionadas. Então esse último foi o modo de seleção Crossing. Se eu dou um ESC, eu paro de selecionar. Então temos o modo de seleção Windows. Vou dar um ESC. E o modo de seleção Crossing. Selecionou mais de uma linha. Vou dar um ESC. Vejam lá então, da esquerda para a direita, selecionei esses objetos. Vou acionar agora o comando para copiar. Aqui em cima você tem o copy, não é? Se você pode clicar aqui em cima ou acionar o comando copy CO. O comando copy, então, o atalho para o copy é o CO. Dou um Enter para ativar. Vou pegar um ponto de referência, como por exemplo essa endpoint. Dou um clique e solta, não é? Depois eu vou dar outro clique aqui, ó. Clique e solta. Você pode continuar a copiar, não é? Ó, clicar aqui nessa midpoint. Vou clicar aqui nessa pontinha. Vou dar um ESC para parar de fazer o comando copy. Tudo bem? Nossa primeira linha de raciocínio é o treino, então, do reconhecimento da linha, do mover e da cópia. Claro que você também pode usar aqui, bem importante, o rotate. Percebam aqui, ó, o rotate. O atalho do comando rotate é o RO. Acionando o RO, dando Enter, você vai reconhecer de novo aquelas referências de ângulos. Por exemplo, vou selecionar essa linha, que ele está pedindo para selecionar o objeto, né? Selecionei somente esse objeto, e vou dar um Enter. Depois, ele pede para especificar um ponto de referência. Imagine a porta. Uma porta convencional, não é? Ela vai rotacionar usando uma referência central. Essa referência central seria as dobradiças. Ele está pedindo um ponto de referência. Vou clicar aqui em um ponto de referência. E agora começo a mexer o mouse. E é que nem a porta, não é? Ó? Ela está abrindo, então, fechando, como se fosse ali aquele ponto de referência, uma dobradiça. Como eu estou usando o ângulo de ortogonal, o ângulo de 90 graus, não é? Ó? Percebam que é esse recurso aqui embaixo, que está ativo, não é? É o ortogonal. Eu mexo o mouse, ele vai só para o ângulo 90, 180, enfim. É claro que eu também posso, no meio do caminho, ativar outros ângulos. Só de mexer o mouse, percebam que aqui temos o recurso do polar. Acionando esse recurso, que é o polar, ele começa então a achar outros ângulos. Por enquanto ele não foi configurado. Então, clicando na flechinha, ele está no ângulo de 90 graus. Eu vou colocar no ângulo de 30, 60, 90 e 120. Vamos lá. Perceba que só de mexer o mouse ele começa a aparecer uma referência. Estão vendo essas linhas tracejadinhas? E ele está indicando aqui o ângulo de 30 graus. Vou indicar para esse sentido. Para esse sentido, ele está fazendo a somatória, né? 90, 150, 180. Na verdade, ó, sempre somando 30 graus aqui. Estou indicando de 30 graus. E vou dar um clique aqui para finalizar. Então, você pode planejar que tipo de rotação vai acontecer. Nesse caso, eu utilizei o polar, não é? O recurso do polar.
É claro que na hora de rotacionar você pode digitar um ângulo, não é? Se eu seleciono a linha e depois aciono o comando rotate aqui em cima, veja que ele já vai pedir o ponto base, o ponto de referência. Diferente do último exemplo, que eu ativei primeiro o comando rotate, depois ele pediu qual objeto, eu dei um enter e confirmei. Dessa vez eu selecionei o objeto, cliquei no rotate e ele já está pedindo um ponto de referência. Vou clicar aqui nesse ponto de referência, a endpoint. Dei um clique e ele começa a rotacionar. Perceba que a referência dele foi uma referência de 0 graus, não é? Ó? Ele não está usando a referência da própria linha. Uma referência de 0. Ele já começa com uma referência aqui de 0. Perceba? Se eu digito um valor, por exemplo, de 90 graus, e dou um Enter, perceba que ele chegou até essa referência de 0, ele foi até 90 graus, isso não pode ficar confuso? E aí ele teve essa pequena diferença de 30 graus, que já que essa linha já estava rotacionada a 30 graus. Eu vou dar um Ctrl Z. Voltei a essa opção. Na hora de acionar o Rotate, acionando ele aqui em cima, Rotate, ele pede então para selecionar o objeto. Selecionei e dou um Enter. Agora especifique um ponto base. Se eu clico nesse ponto base, ele começa a rotacionar usando a referência 0, não é? Perceberam essa diferença de 30 graus? Aqui embaixo você tem mais opções. Percebam aqui, ó. Especificar a rotação ou temos a opção de referência. Eu vou clicar então. Não temos um R aqui em azul? Vou clicar então nesse R aqui de referência, né? Na própria palavra referência. O R que está em azul é o subcomando. Sempre quando aparece então entre colchetes, são os subcomandos. Você pode clicar no teu teclado R e dar um Enter, ou clicar apenas aqui em referência. Cliquei em referência, ele está pedindo então a referência da rotação. A referência da rotação, se eu clico então neste primeiro ponto e dou um clique nesse segundo ponto, não está criando uma linha de referência? Pronto, agora está rotacionando em relação àquela linha que já estava em um determinado ângulo. Se eu digito um valor aqui de 90 graus, 90, Enter, perceba que ele vai para o ângulo 90. Então ele usou a referência 90 graus, né, que é o ângulo 90 graus. E foi para cima. Vou dar um Ctrl Z. Isso foi bem diferente, então, do que aquela situação onde você não ativou a referência. Lembra que eu havia acionado, então, a linha? Cliquei no Rotate. Depois, um ponto inicial. E começou a mexer? Se você digita 90 graus, ele vai somar, não é? Aqueles 30. Então, a partir da referência 0, ele foi mais 90 e somou aqueles 30 graus, né, de antes. Então, alguns cuidados importantes na hora de rotacionar. Usar a referência pode ser bem importante na hora de rotacionar objetos, encaixar esses objetos. Se eu quero fechar essa linha, né, deixar esse quadrado aqui fechado, ou deixa eu deletar essas outras linhas para não atrapalhar. Eu seleciono uma, clico em outra, ó, eu vou adicionando. Se você sem querer selecionou uma linha errada, por exemplo, esta outra linha, você pode segurar o Shift e clicar nessa linha para tirar essa linha da seleção. O Shift, então, quando você segura, no meio de um comando de seleção, né, que é selecionar objetos, você pode subtrair. Quando você clica, então, adiciona. Se você segura o Shift, você subtrai. Temos essas linhas selecionadas, vou dar um Delete. Eu posso selecionar essas linhas usando o modo Crossing, não é? Ó, dando um Delete. E se eu quero fechar esse quadradinho, eu posso acionar, então, o comando Rotate, RO, Enter, seleciono o objeto, dou um Enter, e agora o ponto de referência, ponto base, cliquei no ponto base. Clicando no ponto base, olha lá, ó, você pode até encontrar essa referência, já que eu estou utilizando o polar aqui embaixo, não é? Outra ideia é usar o referência aqui embaixo, é o subcomando.
Clicando no referência, eu vou dar a referência. Este ponto, este outro ponto, e venho com o mouse agora num terceiro ponto para fechar a rotação. Para concluir, então, essa primeira aula, a gente vai fazer um teste com a circunferência. Lá em Circle, clicando na circunferência, ele está pedindo um ponto central. Você tem mais opções aqui embaixo da circunferência, não é? Veja que eu vou clicar num ponto central em um lugar qualquer, dei um clique, e agora ele está pedindo o raio, não é? Percebam aqui embaixo, ó, o raio. Tem como você ativar também o diâmetro. Eu vou colocar aqui agora um valor para esse raio, um valor de 5. Dou um Enter. É claro, se você aciona a circunferência lá em cima, bom, dessa vez vou ativar pelo atalho C de circunferência, ó. Aciono o C de circunferência, não confundir com CO, que seria a copy. Acionei o C de referência, dou um Enter. O C que é o atalho, né? Dou um Enter. Eu posso clicar em um ponto qualquer e agora eu vou digitar um valor. Se você quer digitar o diâmetro, você pode clicar aqui embaixo no diâmetro ou acionar um subcomando, que é o D. Olha lá, ó, D, Enter. E agora digitar o diâmetro. Vou colocar o diâmetro agora de 10, que vai dar na mesma do outro, né? 10, Enter. Perceberam? Ponto importante também, na hora de mover essa circunferência, se você seleciona a circunferência e depois ativa o mover, você pode procurar o centro e também os quadrantes. Para achar esses quadrantes, percebam aqui que você pode, no Snap, né? Olha só, Snap, clicando na flechinha, colocar os quadrantes. Ativei os quadrantes e aqui ele vai mostrar para mim esses quadrantes, né? O símbolo do quadrante. Dou um clique, eu consigo agora colocar nesta intersecção. Lembrando que a intersecção ela está ativa, não é? Intersection. Se eu desligo o Dynamic Input, perceba que selecionando o objeto, acionando o mover, vou pegar aqui um quadrante. Clico aqui nesse outro quadrante. Se eu acionei, então, o mover lá em cima, ele não mostrou nenhuma caixa de diálogo, a caixa de diálogo ficou aqui embaixo, não é? Vou dar um ESC. Mas se você ativa o M, que é o atalho, ele não vai aqui embaixo mostrar para vocês as opções. Acionei aqui o Move, selecionei o objeto, dei um Enter. Vou clicar aqui, por exemplo, no centro. Percebam que essas referências das linhas tracejadas estão sendo mostradas sem o Dynamic Input. Se eu, lá no Snap, clico na flechinha e desabilito o Stencil, vou clicar aqui na flechinha para voltar, ó, você pode perder algumas referências de extensões. Ah, não foi o caso aqui. Opa, acabei me confundindo. Aqui na lateral, nessa pauta, clicando 3 nessa pautinha, você tem aqui Object Snap Tracking ativo, não é? Esse Object Snap Tracking, vou desativar, para você perceber. Olha lá, ó. Perceberam aqui embaixo onde está sendo mostrado? Ó. Esse tracking vai ser muito importante para a gente e é ele que está nos ajudando a achar essas referências, esses tracejadinhos. Veja então que eu tenho desabilitado o Stencil, as extensões das linhas, e vou desabilitar também o tracking, para que você perceba essa situação. Ó. Olha lá, seleciona a circunferência, aciona o mover. Se eu ativei o mover, aparece aqui embaixo, porque está com o Dynamic Input desabilitado, não é? Acionei então o mover. Vou pegar um pontinho, por exemplo, o Center. Vou passar o mouse. Olha lá. Ó. Passar o mouse aqui nessa endpoint. Vou mexer o mouse aqui para o lado. Veja que não tem nenhum tracinho sendo ativo. Olha lá. Vou ativar aqui o Dynamic Input.
Vou passar o mouse nesse endpoint agora, ó, tá trazendo essa extensão. Isso aqui pode ser bem útil, não é? Como referência. Percebam isso aqui, ó. Ó, passei o mouse, trago como extensão. Eu poderia fazer uma referência dessa endpoint, por exemplo, e com uma outra referência, como essa midpoint. Olha lá, ó. Endpoint. Percebam? Se eu passo o mouse, então, nessa midpoint e nessa outra midpoint, e mexo o mouse, percebam que ele está achando agora o centro desse quadrado? Se você usa o scroll para frente e para trás, ele pede referência. Ó. Percebeu? Ele pede referência. Então, cuidado. Prepara bem essa tela, hein? Ó, passei o mouse na midpoint. Passei o mouse nessa outra midpoint. Eu consigo agora achar esse centro de maneira bem prática. Então, nessa primeira aula, é o exercício de reconhecimento da interface. E a gente vai deixar, então, para as próximas aulas, ativo o Dynamic Input. Vou deixar ativo o Snap Tracking, que é esse tracking aqui, não é? Lembrando aqui na pautinha, ele está aqui agora ativo, né? Object Snap Tracking. E também utilizando os recursos de polar, de ortogonal e, é claro, os recursos do Snap, que é encontrar as endpoints e a midpoint. Beleza?